Olá, povo de Cristo, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida, sua família, seu ministério, seu trabalho. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, tá? Você que está sempre entrando. Obrigado pela força, obrigado pelo apoio. Nosso canal vem crescendo para a glória de Deus e que a palavra dele sempre esteja acima de qualquer coisa. Afinal, esse canal aqui é um canal exclusivo para falarmos da palavra de Deus e todos nós aqui somos alunos da palavra de Deus. Que bom ter você novamente, você que está entrando a primeira vez, clicou, caiu aqui no canal, meu querido, esse canal também pode ser seu, basta você se inscrever, deixa também o seu like, tá? Não esquece de deixar aquele joinha, ativa o sininho das notificações e quando você faz tudo isso, você ajuda bastante o nosso canal e a gente tenta ajudar você também colocando conteúdos bíblicos aqui para edificar sua vida espiritual. Hoje nós vamos para mais alguns passos da vida de Jesus, a nossa playlist sobre Jesus seguindo os passos de Cristo, onde nós estamos reunindo todos os evangelhos em ordem cronológica, seguindo o passo a passo de Cristo, da glória até a glória. Pois é, ele desceu da glória, ele cumpriu um propósito, ele voltou para a glória, de onde de lá ele voltará para buscar a sua igreja. Então essa playlist é fantástica, mande para alguns amigos seus, porque é muito importante, tá? Lembrando que os evangelhos, eles não estão em ordem cronológica, e eles seguem a visão de cada evangelista sobre os fatos. Por exemplo, Mateus e João foram discípulos de Cristo. Eles escrevem sobre o que eles viram. João, ele vai escrever para a igreja. Mateus, ele vai escrever para os judeus. Aí nós temos Marcos, que na verdade escreve o que ouviu de Pedro, que era um apóstolo. E Marcos, ele escreve para os romanos. Já Lucas era um médico grego, que investiga tudo que ouviu falar e escreve um relato para um grego chamado Teófilo. Então perceba que as visões são diferentes, as ordens não estão em cronológica, e o que a gente faz aqui com esse passo a passo é colocar tudo reunido e em ordem cronológica. Estamos usando o guia Willmington para a Bíblia. Vai na playlist sobre livros, que a gente está fazendo uma análise detalhada desse livro, tá? Um revel. Então vai lá que você vai ver os dois volumes, volume 1 que é o método cronológico, volume 2 que é o método teológico. Não estamos ganhando nada para isso, não somos patrocinados, mas se é bom para a sua vida espiritual, a gente compartilha aqui, tá bom? Então fique até o final desse vídeo, porque juntos nós vamos sendo edificados pela palavra de Deus. Queridos, nós paramos no passo de número 12 de Jesus, de Betânia a Betsaida. Vimos o encontro de Jesus com Filipe, que chama o seu amigo Natanael, eles têm um encontro com Cristo, e agora nós vamos para o 13º passo, porque Jesus vai sair de Betsaida e vai para Caná da Galileia. E aqui a gente vai ver então o primeiro milagre de Jesus e tirar algumas dúvidas sobre isso, tá bom? O passo a passo de Jesus de hoje está muito bom. A gente vai tirar algumas dúvidas sobre alguns acontecimentos da vida de Jesus. Então nós seguiremos do passo de número 13, aonde Jesus, Maria e seus discípulos foram a um casamento em Caná. Maria então informa para Jesus que o vinho acabou. Então Jesus vai mandar encher 6 vasos de pedra, que armazenavam quase 70 litros. Então Jesus manda encher esses vasos de pedra de água e ele vai transformar essa água em vinho. Primeira curiosidade é, Jesus transformou a água em vinho alcoólico? Por mais que isso pareça escandaloso para nossa mente, para nossa cultura, eu digo a você que sim. Não dá para a gente saber qual a linguagem original, porque a palavra vinho, oinos, é a mesma para vinho fermentado e vinho não fermentado, ou seja, vinho alcoólico ou não. O que dá para a gente entender é seguindo a cultura, é fazendo uma exegese do texto, como a hermenêutica nos ensina, fazer perguntas para o texto. A cultura onde Jesus estava, o casamento na cultura judaica, o símbolo do vinho para a cultura judaica. E é bom você entender que para o judeu não existia casamento sem vinho. Então aqui o casamento estaria até acabado. E o vinho era um vinho alcoólico, sim. Porque os judeus eles se alegravam e o vinho era o principal símbolo da alegria. E eles bebiam bastante vinho, dançavam e se alegravam. Um fato que corrobora para a gente entender que era um vinho alcoólico, além da gente entender que na cultura judaica isso era normal, e era até uma exigência. Um casamento não podia não ter um vinho alcoólico. O segundo fato é a gente entender que
o chefe dos empregados, ele elogiou o vinho e a qualidade excelente do vinho. E isso significa que era, sim, um vinho alcoólico. Quando você lê a Bíblia, se desprenda da sua mente, da sua cultura, e entre na cultura da época. Jesus não estaria cometendo um pecado por transformar a água em vinho, tá bom? O passo 14, Jesus então sai de Caná e vai para Cafarnaum. Dessa vez aqui ele não vai fazer muitas coisas, mas mais para frente a gente vai ver que ele vai passar a morar em Cafarnaum. Mas ele sai de Cafarnaum e vai para Jerusalém novamente, e aqui é o passo 15, onde ele vai observar o feriado de Páscoa, ele vai visitar o templo, e lembrando que todos os homens deveriam ir para Jerusalém 3 vezes ao ano, né? Nas festas da Páscoa, do Pentecoste e de Tabernáculo. Então olha como é que você tem que olhar isso aqui com a mente judaica. Jesus viveu um período judaico, Jesus era judeu. Então seria pecado ele ir ao templo? Da mesma maneira que na cultura judaica não seria pecado beber vinho. Vinho era um símbolo de alegria, né? Então ele cumpre mais profecia do Antigo Testamento, onde diz que ele seria cuidadoso com relação aos assuntos do seu pai, quando ele vai ao templo e ele expulsa os cambistas materialistas de lá. Gente, existia cambistas no templo porque eles trocavam as moedas pelas moedas deles. Que agora eu não me recordo aqui qual era a moeda que eles trocavam. O fato é que eles viram possibilidade de um grande comércio nisso. Então o que eles fizeram? Foi mais ou menos o seguinte: não, aqui no templo não pode dar oferta com essa moeda, tem que ser a nossa. Então tinha um cambista, quem ia até o templo tinha que ir até o cambista, trocar essas moedas por um valor bem acima, né, para poder então dar a oferta no templo. A mesma coisa era com os sacrifícios. Eles começaram a instituir, tinham que comprar o animal no templo. Então assim eles estavam adquirindo bastante dinheiro. Jesus expulsou todo mundo do templo, virou as mesas, e se cumpre essa profecia de Salmo 69, versículo 9, também Salmo 119 e também 139, onde ele seria zeloso com a casa do Pai. Então é exigido pelos judeus um sinal para que ele fizesse aquilo que ele tinha feito. Então Jesus ele declara, né, sua morte e ressurreição em uma analogia ao templo, e ele afirma que aquele templo seria destruído. Isso mexe com os judeus. Ele afirma que em 3 dias ele o reergueria, mas eles achavam que ele estava falando do templo construído por Herodes, mas ele estava falando de si mesmo, da sua morte e de sua ressurreição. E isso vai ser usado contra ele no julgamento, né, quando ele é julgado. Então multidões começam a se reunir ao redor de Jesus, depois que ele faz o milagre em Caná, e passam a seguir Jesus. E lá em João capítulo 3 vai mostrar que veio um fariseu, membro do Sinédrio, príncipe chamado Nicodemos. Ele vai então encontrar com Jesus, aquele diálogo de Jesus onde está o texto áureo da Bíblia, né, de João 3,16. Uma das maiores afirmações de Jesus foi falada para esse príncipe fariseu chamado Nicodemos. E aqui vai uma segunda curiosidade. Capítulo 3, no versículo 5, Jesus diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E aqui tem algumas opiniões levantadas essa questão, que é nascer da água e do Espírito. Uma linha de raciocínio diz que é a regeneração pelo batismo. Então, essa hipótese não pode ser verdadeira porque batismo não confere salvação. Segundo lugar, diz que ele estava se referindo ao recipiente úmido que acompanha o nascimento físico, contrastando-se ao nascimento espiritual. Então Jesus estaria dizendo que o único requisito para viver nessa terra é o nascimento físico. Igualmente, o único requisito para viver nos céus é o nascimento espiritual. Então, quem defende esse ponto de vista evoca João 3,6, versículo no qual Jesus esclarece essa posição. Né? Nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E um outro ponto de vista é que ele estava referindo-se à palavra de Deus, à água, e ao Espírito de Deus, o Espírito. Então, sem os quais o homem não pode ser salvo. João 16, Jesus diz que nós estamos limpos pela palavra. Então, os defensores dessa hipótese, da qual eu sou um, né, lembram que a água é frequentemente reconhecida como símbolo da palavra de Deus ao longo da Bíblia. Salmo 119, verso 9. João 4, ele oferece aquela água para a mulher samaritana. Né? E em outros textos, o que me chama mais atenção é Tito capítulo 3, onde Paulo fala que nós fomos regenerados pela lavagem da palavra. Então, nascer da água é o efeito da palavra que tem sobre nós, conforme João 10, 17. A palavra, a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra. Então, o Espírito Santo ele vai convencer através da pregação da palavra. E assim a gente vai, e assim nós vamos ser lavados pela palavra e regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, na minha opinião, é o mais cabível que nascer da água seja esse nascimento, essa ação da palavra, que nos faz então ser regenerados pelo Espírito. O fato é que Nicodemos sabia quem era Jesus
E há fortes evidências de que Nicodemos se tornou um seguidor de Jesus, mesmo que à distância, né? Por exemplo, depois da ressurreição de Jesus, Nicodemos junto com José de Arimateia, pegam o corpo de Jesus e cuidam e colocam num sepulcro. Parece que Nicodemos ficou em cima do muro, né? Queria seguir a Jesus, cria em Jesus, ele mesmo afirma em João 3, ninguém pode fazer essas coisas se não for do céu, mas ele ficou com medo do farisaísmo. Então ele ficou em cima do muro. E aí Jesus vai para o passo 16, de Jerusalém ao Rio Jordão. Isso está em João capítulo 3, 22 ao 36. E aí ele vai para o passo 17, onde ele sai do Rio Jordão e vai a Sicar, na Samaria. Isso está em Mateus 4, Lucas 3 e também João capítulo 4. Aqui já entra no contexto de que João é preso, João Batista, né, por confrontar Herodes e seu casamento, né, ilegítimo. Então Jesus ele percebe que os fariseus estavam estimulando uma disputa batismal entre ele e João, e por causa disso ele deixa a Judéia e parte para a Galiléia, conforme a gente vai ver. Então no caminho, Jesus ele dá testemunha de uma mulher samaritana imoral que acabou de se converter. Ele encontra com aquela mulher à beira de um poço, né, mulher muito famosa, essa história dessa mulher, né? Jesus oferece a ela uma água viva. E aqui é muito bom, preciso falar sobre isso. Jesus não faz acepção. A mesma água que ele oferece para um príncipe, escondido à noite por causa do farisaísmo, ele oferece a uma mulher que alguns chamam de prostituta. Eu prefiro dizer uma mulher rejeitada, que já tinha casado 5 vezes e foi repudiada 5 vezes com carta de divórcio. E o atual parece que nem queria casar com ela. Então ela vai a meio-dia no poço, um horário que ninguém iria, para que ninguém veja. Perceba que são 2 encontros secretos. E a mesma água que Jesus oferece para aquele príncipe fariseu, ele oferece para essa mulher rejeitada à beira do poço. E vamos para o passo 18. Jesus sai então de Sicar e vai voltar para Caná da Galiléia. Como eu disse, ele vai para a Galiléia por causa da morte de João Batista. Ele entra na Galiléia, mas ele não passa por sua cidade natal, né, que é Nazaré, por causa da declaração que ele faz. Porque não há nenhum profeta que tenha honra em sua própria pátria. Ele é abordado então por um oficial de Cafarnaum que queria a cura do seu filho, que estava doente. E a cura desse oficial será o segundo milagre de Jesus. Perceba como eu estou colocando em ordem cronológica. Então, o primeiro milagre de Jesus, água em vinho. O segundo milagre, a cura da filha do oficial. Então Jesus envia o homem à sua casa com a promessa de que encontraria seu filho são, e isso acontece, tá? E o oficial e todas as pessoas de sua casa aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. Então não há propósito em milagre que não seja glorificar o nome de Jesus. Ele então vai para o passo 19. Ele passou direto de Nazaré, ele foi para Caná, e interessante que esses 2 milagres, os 2 primeiros milagres de Jesus foi, né, nessa ida a Caná, agora ele volta para Nazaré, e aí sim ele vai entrar em Nazaré. Ele vai para uma sinagoga, né, em Nazaré, onde pedem para ele ler as Escrituras. Jesus então vai ler Isaías 61, e ele vai dizer que aquilo se cumpriu nele. É o primeiro sermão de Jesus, foi Isaías 61. E quando Jesus diz que isso tudo se cumpriu nele, aí os judeus se revoltam em Nazaré e tentam matar Jesus. Jesus sai pelo meio da multidão e foge, não com medo da morte, mas sim porque não era esse tipo de morte, não era a hora ainda. E Jesus foge, e aí então entramos no passo 20 e último passo. Jesus de Nazaré vai novamente para Cafarnaum, aonde aqui agora ele vai pregar o reino do céu, ele vai chamar as pessoas ao arrependimento. Né? E interessante que Cafarnaum vai se tornar um quartel-general do ministério da pregação de Jesus. A gente vê em Mateus 4, versículo 13. E aí Jesus então vai convocar Pedro, André, Tiago e João, né, que tinha ali uma empresa de pesca. Eles deixam suas redes e passam a seguir Jesus. Aqui também Jesus vai fazer o terceiro milagre, que foi a cura de um homem de Cafarnaum que estava possuído por demônio. E ele acabou de falar na sinagoga que ele teria poder de livrar os cativos, de sujeitar os demônios, e quiseram matar ele por causa disso. E essa é a primeira vez que Cristo exorciza um demônio, expulsando de um ser humano. E haverá muitas outras ocasiões que a gente vai ver, segundo os passo a passo. Ele vai fazer o quarto milagre, que é a cura da sogra de Pedro, né? E naquele dia ele vai curar muitas outras pessoas, impondo a mão sobre elas. Isso está em Mateus 8, isso está em Marcos 1, isso está em Lucas 4. Mais uma vez, perceba a ordem, né? Em um evangelho, está em Mateus, está lá no capítulo 8, mas no outro evangelho está no começo. Então é muito importante que a gente está vendo isso aqui em ordem cronológica. Então aqui cumpre
cumpre-se mais uma profecia no Antigo Testamento, Isaías 53:4, que diz que ele curaria muitas pessoas. E no próximo vídeo a gente parte para o próximo passo de Jesus. Querido, querida, Deus abençoe sua vida. Até os próximos vídeos, permitindo Deus. Fique na paz. Um abraço.